Bom, eu estou aqui então acessando o DER, aqui na região do bloco financeiro, tá? Onde nós temos aqui as tabelas relacionadas aí ao módulo contas a pagar, tá? Bom, então o primeiro passo que deve ser realizado aqui é a geração, né, das classes que irão representar aí as tabelas no banco de dados. Esse procedimento já foi realizado, tá? Nós temos aqui então, no caso aqui, no pacote com T2TI com o model financeiro, nós temos aí todas as tabelas dessa região, né, da região ali do bloco financeiro já criadas. Tá? Esse procedimento aqui já foi mostrado anteriormente, o que deve ser feito. Então, fica aí como exercício para que você realize esse procedimento, né? E caso você tenha alguma dúvida, você verifique quais foram as alterações realizadas aqui nas classes que foram criadas. Tá? Bom, e da mesma forma, tá, também foram desenvolvidas aqui algumas classes, no caso aqui, os respectivos repository, service e também controllers. Tá? No caso são os controllers, são as classes, né, que o usuário vai precisar, principalmente lá na aplicação cliente, para selecionar aqui, por exemplo, um fornecedor que vai estar vinculado ao lançamento a pagar, um documento de origem que vai estar vinculado ao documento a pagar, aliás, um lançamento a pagar, uma natureza financeira que também vai estar vinculado aí ao lançamento a pagar. Tá? Então, todas essas classes aqui seguem o mesmo padrão do que já foi desenvolvido aqui no treinamento. Então, também fica aí como exercício para que você desenvolva essas classes, né? Caso tenha alguma dúvida, analise aqui cada uma delas para identificar o que foi desenvolvido. Tá? Bom, então, o próximo passo que nós devemos fazer agora é criar, né, no caso aqui, o service, né, aliás, o repository, né, para que seja armazenado no banco de dados um determinado lançamento a pagar. Tá? Então, o procedimento aí é o padrão. Então, vamos aqui já copiar essa classe que foi criada anteriormente e vamos definir aqui como fim lançamento pagar repository. Ok. Vamos realizar as devidas modificações. No caso aqui do lançamento a pagar, nós não vamos criar este método. Ok. Salvar. E agora vamos criar o respectivo service. Tá? Ok. Temos aqui que realizar as modificações. Então esse é o procedimento padrão, né, que foi realizado aí nas outras classes. Aqui nós não precisamos desse método. Ok. Bom, aqui no momento que for chamado aqui o método salva objeto, tá? O sistema ele vai ter que gerar as parcelas que estarão vinculadas aqui ao lançamento a pagar. Tá? No caso aqui são os registros que estarão aqui nessa tabela, na tabela fim parcela pagar. Ok? Bom, então, voltando aqui, nós teremos que fazer o seguinte. Vamos ter que fazer aqui um laço. E vai começar em 0 e nós vamos executar esse laço até aqui o fim, lançamento a pagar, .get quantidade de parcelas, tá? E vamos incrementando aqui o valor dessa variável i. Bom, então para cada interação aqui nesse laço, nós vamos criar aqui um objeto da classe fim, parcela,
pagar. Ok. E definir os respectivos atributos, tá? No caso aqui, nós precisamos definir uma conta caixa, a qual essa parcela vai estar vinculada, tá? Só que aqui no lançamento a pagar, nós não temos nenhum atributo onde nós podemos buscar essa informação, tá? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos definir aqui, lá no atributo, aliás, aqui na classe fim lançamento pagar, nós vamos criar aqui um atributo chamado conta caixa. Aqui ele não está autocompletando, então vamos aqui mudar de public para private. Ok, vamos organizar aqui os imports, agora sim. Vamos criar aqui os métodos get e set do conta caixa e nós vamos definir aqui a anotação transiente para esse atributo, tá? Por quê? Porque esse atributo nós não iremos armazenar no banco de dados, tá? O usuário, ao salvar um lançamento a pagar, obrigatoriamente ele vai ter que informar esse atributo para que as parcelas sejam geradas, tá? Então agora sim, nós temos que buscar aqui o conta caixa. Nós temos que definir aqui também no parcela a pagar, o atributo, no caso aqui o lançamento a pagar, que vai ser o próprio. E temos aqui também o status da parcela, tá? Vamos abrir aqui novamente o DER. E aqui na tabela fim status parcela, nós temos aqui o seguinte, tá? Nós temos aqui a situação onde a situação 01 é aberto, 02 quitado, 3 quitado parcial e 4 vencido, tá? Aqui no banco de dados eu já tenho essas parcelas definidas, né? Aqui os registros, aqui o fim status parcela, onde nós temos aqui a situação 01, que é o aberto, né? Cujo ID é o ID igual a 1, tá? Então aqui por padrão, o que será feito? Aqui eu já vou criar um fim status parcela. Ok. E vamos definir o ID desse cara como 1. Tá? Então, por padrão, né, aqui o banco de dados ele já vai vir com alguns registros pré-definidos, né, pré-preenchidos. Então, a situação cujo ID é igual a 1 será a situação em aberto. Tá? Isso aí vai ser padrão. Ok? E agora sim, nós definimos aqui o status da parcela para essa parcela que está sendo gerada. Temos aqui também os atributos, no caso, a data de emissão. Vamos definir aqui a data atual do sistema. Ok. Temos aqui também, no caso que definir a data de vencimento, tá? O número da parcela. No caso aqui, o número da parcela, nós vamos definir aqui como I mais 1. Existe aqui um erro. Que na verdade não é o get, é o set número da parcela. Então, aqui nós estamos somando mais 1, porque o I,
né, está começando aqui em 0, então a primeira parcela será a parcela 1, ok? E vamos definir também vamos pegar aqui o valor, tá? Bom, temos aqui dois atributos que nós teremos que fazer um cálculo, tá? No caso aqui, a data de vencimento e também o cálculo relacionado ao valor. No caso aqui, nós temos que vamos criar aqui uma variável chamar valor parcela, vai ser igual aqui o fim lançamento pagar get valor total dividido por fim lançamento pagar ponto get quantidade parcela, ok? Só que no caso aqui esse método divide ele não recebe um inteiro como parâmetro. Nós temos que informar aqui um big decimal. Então, big decimal ponto value of. E aqui sim, nós informamos, no caso, a quantidade de parcelas, tá? Ok? Então agora nós podemos aqui definir o atributo valor, né, da parcela, da respectiva parcela. E aqui na data de vencimento, nós temos que fazer uma soma relacionado, no caso, ao atributo. Nós temos aqui o atributo intervalo entre parcelas, tá? Então vamos lá. Aqui no caso, nós vamos criar aqui um objeto da classe calendar. Vamos definir aqui como data atual e instanciar esse objeto com a data atual do sistema, tá? Nós temos que pegar aqui o primeiro vencimento. Vamos instanciar também com a data do sistema, só que agora nós vamos definir aqui o set time dele para o fim lançamento pagar.get primeiro vencimento, ok? Então vamos definir essa data aqui do primeiro vencimento para o que foi definido lá no lançamento a pagar, tá? Bom, então aqui nós vamos fazer a seguinte verificação. Se for a primeira parcela, nós vamos definir no caso aqui, o primeiro vencimento. Nós temos que pegar aqui o getTime, já que esse atributo data vencimento, ele recebe um Java Util Date, tá? Caso contrário, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui, primeiro vencimento, nós vamos adicionar ao campo, no caso aqui, dia do mês, a quantidade de o intervalo entre parcelas, tá? Então, a ideia aqui é que esse intervalo entre parcelas seja definido em dias, ok? Então, na primeira parcela, definimos aí o primeiro vencimento, tá? De acordo com a data que foi definida lá pelo usuário para aquele lançamento a pagar. A partir da segunda parcela, nós iremos somar o intervalo entre as parcelas e definir esta data aqui no atributo data de vencimento, ok?
E agora nós temos que incluir essa parcela a pagar, né, no caso aqui, fim lançamento pagar, ponto get lista fim parcela pagar, ponto add parcela pagar. Ok. Na verdade aqui esse data atual não foi utilizado, tá? Então vamos remover aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou manter esse cara aí e aqui eu vou, ao invés de instanciar aqui um novo objeto date, vou pegar aqui o data atual.get time, tá? Para que os valores sejam definidos, os mesmos valores sejam definidos aí para todas as parcelas. Ok. E para que não ocorra aqui um null pointer exception, tá? Nós temos que inicialmente verificar se essa lista, né, não está nula. Se for nulo, então vamos definir um novo objeto. Então vamos definir aqui um new hash set, ok? Bom, então, a princípio, são esses os procedimentos que devem ser realizados no momento que for salvo, então, um lançamento a pagar, tá? Bom, então, agora vamos aqui criar o respectivo controller. Caso aqui, fim lançamento pagar. Ok. Vamos realizar as devidas substituições. Ok. Aqui nós não temos o método lista todos, que recebe um string como parâmetro. E aqui vamos mudar a URL para lançamento pagar. Ok. Bom, então, agora já podemos realizar alguns testes, tá? Esses procedimentos nós iremos fazer no próximo vídeo.